Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar adorando, agradecendo esse Deus poderoso e com certeza Ele tem coisas poderosas para nós. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 11, versículo, glória a Deus, versículo 3. Engrandecido seja o Senhor, que vive e reina para todos sempre. O livro de Neemias, capítulo 11, versículo 3, vai dizer assim: E estes são os chefes da província, que habitaram em Jerusalém, porém nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os netineus e os filhos dos servos de Salomão. Nós agora vamos aprender um pouco mais com o livro de Neemias, falando então sobre aqueles que estavam habitando cada um na sua cidade, alguns em Jerusalém, outros também em Israel. E o tema de hoje que eu quero ministrar é os chefes. Os chefes. Nota-se que começa falando já no 3, e estes são os chefes da província. Então o versículo ele começa enfatizando, colocando a importância daqueles que são os chefes, aqueles que estão à frente da organização de tudo quanto está acontecendo ali em Jerusalém, em Israel e nas cidades circunvizinhas. A palavra chefe era uma palavra formada por, ou melhor dizendo, uma das palavras que forma a palavra chefe é o que quer dizer homem, e muti, que quer dizer coragem, numa tradução livre do aramaico. No francês antigo, ela significa chef. Por sua vez, oriunda do latim, se pronuncia caput, que significa cabeça, e se refere a uma posição de destaque dentro de uma estrutura, uma pessoa com conhecimento e responsabilidades diferenciadas, ou uma peça-chave para que o processo funcione. Então, este é o chefe. É aquele que é uma peça-chave, é aqueles que têm habilidades e responsabilidades especiais para estar no lugar e naquele lugar desenvolver um trabalho diferenciado. É o que Deus tem feito com muitos de nós, e ali não é diferente, porque as muralhas foram construídas, porque tudo foi tão bem feito no tempo recorde de 52 dias. Neemias, que era também um chefe, em outra tradução que eu estava vendo lá também, em outros estudos, também chefe, vai falar governador, líder. Então, primeiramente, ele tinha um chefe muito bom, que era Neemias, que era o governador, que era o primeiro chefe. Mas depois, então, eles tinham subchefes que faziam um trabalho muito bom também. E por isso, então, que eles conseguiram chegar onde eles chegaram. O que nós aprendemos aqui, então, o primeiro ponto, porque a gente está falando também do lugar que eles estavam habitando. Então, o primeiro ponto é: habite bem no lugar que Deus te colocou. Habite bem, more bem no lugar que Deus te colocou. Quando as pessoas, elas falam, elas dizem assim: eu não aguento mais esse lugar que eu moro, eu não suporto mais esse lugar que eu moro, eu quero mudar daqui, eu quero morar num lugar bem longe, eu quero subir de perto da minha família, eu não quero conviver com essas pessoas que eu estou convivendo, porque esse lugar é ruim. Mas na verdade, o que nós temos que aprender a compreender que não é lugar, somos nós. Já viu aquela frase? Nós fazemos o lugar. O problema de muitas pessoas é que o seu interior, a habitação da sua alma não está bem, e ela quer culpar o A, o B ou o C, quando na verdade
olhar para dentro dela e depois olhar para o alto, para o Senhor e falar: Deus, visita a minha alma. Eu quero ser chefe de mim mesmo, no sentido de eu acreditar que o Senhor tem um propósito com a minha história. Eu não quero viver pelo que os outros falam, mas eu quero viver pelo que o Senhor fala de mim. Habite bem no lugar que Deus te colocou. Porque a grande verdade é que se nós não estivermos bem com nós mesmos, nós não vamos estar bem com ninguém. E o mal de muitas pessoas é que elas culpam A, B, C e D, mas nunca fazem de si uma autoanálise para ver como está. E falar: será que o problema não está em mim? Então eu preciso mudar a minha visão. E eu preciso ter uma visão de águia. Eu preciso ter uma visão de Caleb e Josué, que olha para a terra prometida e não enxerga os gigantes, mas olha para a terra prometida e vê ali as uvas, vê ali as plantações que eram muito grandes. Então eles esquecem do gigante e focam na fartura que aquela terra tinha. Então assim tem que ser nós também. Eu não vou olhar para o problema, eu não vou olhar para a dificuldade, eu não vou olhar para o gigante. Deus me colocou nessa terra, é essa terra que eu vou possuir. Deus me colocou nesse lugar, é esse lugar que eu vou possuir, porque Deus vai me capacitar para me habitar no lugar que Ele me colocou. Deus nos colocou no lugar para sermos chefes, para sermos vitoriosos. A Bíblia fala que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor nos dará por herança. Mas porque muitos que no lugar que Deus colocou, eles não conseguem fazer a diferença, porque eles não conseguem enxergar e olhar para eles mesmos. O grande desafio de cada um de nós é nós não ouvir as muitas vozes que todos os dias vêm na nossa mente, porque a maioria delas não são de Deus. A maioria delas são palavras de inferioridade. A maioria delas são palavras de desencorajamento. A maioria delas são palavras de decepção, frustração. Então todos os dias eu tenho que lutar contra mim mesmo para dizer: eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu vou vencer, Deus está comigo, e se Ele está comigo, eu sou a maioria. Primeiro ponto: habite bem no lugar que Deus te colocou. O que falar daquela viúva do Velho Testamento, quando o profeta vai fazer um milagre na casa dela, fala: pegue com os seus vizinhos, com as suas vizinhas, ali vasos, vasilhas, e não poucas. Ele já estava prevendo que o milagre ia ser grande. E ela faz o que? Ela vai e tem um relacionamento com as vizinhas, a tal ponto das vizinhas emprestar para elas vasilhas. Imagine se aquela mulher, no lugar que ela habitava, ela culpasse todas as vizinhas, falando: eu estou vivendo essa miséria por causa de vocês, porque vocês nunca me ajudaram, porque vocês nunca estenderam a mão para mim, por isso que esse lugar é maldito do jeito que é. Não. Possivelmente aquela mulher, independente das lutas, das guerras que ela tinha, ela tratava bem as pessoas. O problema de muitos é que, devido às guerras interiores que eles têm, eles tratarem essa guerra em Deus, colocando no altar de Deus e pedindo que Deus cura, não, entra-se dentro de um casulo e vive preso ali, se achando culpado e dizendo que todos também fazem parte dessa culpa. Aquela mulher não, ela pega e vai e conversa com as vizinhas, e as vizinhas servem para elas panelas, e o azeite vai, transborda a tal ponto até não ter mais vasilhas, não ter mais panela, não ter mais vaso, não ter onde pôr mais óleo. Possivelmente daquelas vizinhas que ajudaram ela possivelmente alguma daquelas vasilhas ela devolveu para as vizinhas com azeite. Ou seja, quando nós abrimos o nosso coração para sermos curados, o azeite de Deus vem na nossa vida, nós conseguimos ter relacionamento com as outras pessoas nos abençoam, e automaticamente nós vamos ter o poder de poder abençoar também essas pessoas. É
é aquele que é chamado por chefe. Chefe é aquele que tem um dom diferenciado para resolver problemas, dificuldades. Então, se eu e você estamos passando por problema, por luta, por dificuldade, por guerra, por batalha, possivelmente Deus está escolhendo eu e você para sermos chefes, para sermos líderes, para sermos governadores, para sermos aqueles que estão à frente para solucionar problemas. Então, o que nós temos que fazer? Simplesmente habitar bem no lugar que estamos, viver bem no lugar que estamos. Acordou, saiu de casa, bom dia, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo, ótimo dia, Deus abençoe seu dia. Pessoas que acordam e não conseguem dar um bom dia para o próximo, ela não consegue cumprimentar uma pessoa. Pessoas que moram na sua região e nem sabem qual é o nome do vizinho, da direita, da esquerda, não tem amizades, porque não estão habitando bem no lugar que estão. Deus está nos chamando, querido, para onde nós vivemos, nós fazemos a diferença. Para aquela pessoa olhar e falar, eu acho que eu vou na igreja daquele rapaz, daquela moça, porque eles são tão felizes, eles são tão educados, ele passa por mim, me dá bom dia, me dá boa tarde, eu nem conheci ele direito. Eu quero ter essa felicidade, eu quero ter essa liberdade, eu quero ter essa habilidade de ser feliz, de ter uma vida alegre. Então é isso que nós temos que fazer. Ah, pastor, mas o senhor não sabe do limão que é a minha vida, o senhor não sabe da dureza que é a minha vida. Querido, se a vida nos der um limão, faça dela uma limonada. Nós temos que usar das pedras que lançam em nós para nos montarmos uma escada, para subir no pódio que Deus já preparou para nós. Então vamos habitar bem no lugar que Deus colocou. Esses homens estavam bem habitados, estavam no lugar que Deus já tinha preparado para eles. Eles já eram chefes, e ali eles estavam fazendo uma grande obra junto com Neemias, e estavam sendo honrados pelo Senhor, estavam cada um liderando uma cidade. Por quê? Porque eles entenderam. Imagine, querido, vamos voltar para o contexto de Jerusalém. Imagine se pega e fala para Neemias, você é louco, essa cidade está destruída. Os babilônios vieram destruíram toda essa cidade, os muros estão destruídos, as portas estão queimadas, essa cidade ela está em ruínas. Quem somos nós para poder reconstruir? Até porque nós vemos lá que Sanbalat, Tobim, Gesem, Noádia falaram para Neemias, quem ele pensa que é para construir esse muro? Vai vir uma raposa e rapidamente vai destruir. Então, ou seja, pessoas para querer roubar a nossa fé é que mais vai ter. Pessoas para desacreditar de nós é o que mais vai ter. Então, primeiramente, nós temos que acreditar. Nós temos que mudar a nossa mente. Nós temos que passar pela metanoia, transformação da nossa mente. Ter uma visão do céu. E isso é todos os dias. Segundo ponto, versículo 4, vai dizer assim: habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim, dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Sefatias, filho de Maalael, dos filhos de Pérez. E nós aprendemos aqui nessa sequência que está sendo falado aqui. Aqui está dizendo, querido, que eles viviam em meio a várias famílias. Está dizendo sobre a família de cada um deles que habitavam ali. Está dizendo em Jerusalém algum dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim. Lá dos filhos de Judá tinha os Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias. Então, ou seja, várias famílias habitavam ali. Eles viviam em unidade. Nós sabemos o que viver em família não é fácil. Então, nesse segundo ponto que vai enfatizar, nós podemos extrair aqui, eles mesmos vivendo em famílias conseguiram construir,
reconstruir e ter uma vida feliz, tiveram sucesso. Então o segundo ponto é: aprendamos a viver entre as pessoas, não fugindo delas. Ou seja, eles viveram em meio de uma grande família, em meio de pessoas. Imagine, teoricamente nós falando, parece muito fácil, foram lá e construíram em 52 dias. Mas vamos tentar visualizar o dia a dia, pegando as pedras, tendo que fazer massa, com risco de ser atacado por ações contrárias, com os problemas familiares do dia a dia que cada um deles tinha naquela época, possivelmente problemas muito maiores do que os nossos, porque as dificuldades daquela época eram muito maiores do que as nossas. Lá na época deles, eles não tinham a facilidade que nós temos hoje. Mas com tudo isso, eles viviam em meio de pessoas, em meio de famílias, e não fugiam delas. Então aprendamos a viver em meio de pessoas, não fugir das pessoas. Então, ou seja, qual é o mal do século? Síndrome do pânico, transtorno bipolar, depressão. Hoje, as pessoas têm facilidade para terem amigos longe e dificuldade de ter amigos perto. Como assim, pastor? Devido à tecnologia, devido à internet. Às vezes a pessoa tem 5 mil amigos no Facebook, mas desses 5 mil amigos de sentar e conversar, tomar um chá, um café, desabafar, falar sobre as lutas, os problemas, amigos de verdade, que você pode realmente falar dos seus problemas e amanhã todo mundo não vai estar sabendo. Muitas das vezes é difícil nos dias de hoje. E devido a isso, muitas pessoas acabam se isolando. Debate um pouco o primeiro ponto. Acabam se escondendo, não querendo ter amizade, não querendo ter amigos, devido a essa questão. Mas nós temos que aprender. O grande problema é: quem são os nossos amigos? Quem são as pessoas que nós convivemos? Aqui, eles conviviam com o povo que estavam todos na mesma visão. Estavam todos no mesmo entendimento. Por quê? Porque era todo o povo que fazia parte de Judá, da família de Benjamim, do povo de Israel. Então, eram pessoas que estão convivendo tudo no mesmo propósito. Então, o problema de muitos é que convive com pessoas erradas e depois culpam os certos pelos errados. Ou seja, aqui nós podemos aprender também a filtrar as nossas amizades. Eu tenho que estar do lado de pessoas que me incentivem a vencer, que me incentivem a perdoar, que me incentivem a amar, que me incentivem a corrigir os meus erros e as minhas falhas, porque sabemos que todos nós temos alguma área para melhorar. Então, nós não podemos fugir do relacionamento, porém, os relacionamentos nós temos que pedir para Deus: me ajuda, Senhor, a ter relacionamentos saudáveis, relacionamentos que venham agregar na minha vida e não relacionamentos que venham só trazer problema, só tirar o meu foco da onde eu estou e para onde eu vou. Trazendo no sentido espiritual, nós temos que andar com pessoas que sejam mais fortes do que nós. Pastor, e as pessoas fracas? As fracas nós vamos andar com elas e vamos fortalecê-las. Não é que nós venhamos menosprezar as pessoas, não. Temos que ter amizade, andar com todos. Porém, nós temos que ser os chefes. Nós temos que ser os influenciadores e não os influenciados. Então aprendamos a viver em meio às pessoas e não fugir delas. Deus derramou sobre nós a graça da liberdade. Nós temos que conviver com as pessoas, ver uma pessoa sofrendo, levar a ela uma palavra, ver outro irmão lá, ver o irmão na cabida: paz do Senhor, irmão, eu tenho esse hábito. Mas a pessoa nem sabe, nem me conhece. Eu vejo, já tem Bíblia, opa, é crente. Rapaz, querido, tudo bem? Olha, se me assustar da paz. Porque precisa entrar num nível de convivência com pessoas, de convivência com irmãos,
de convivência com família. Somos um corpo. Se nós somos um corpo, nós temos que nos alegrar com os nossos irmãos. Nós temos que nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, se compadecer do perdido, do ferido, do aflito, e se alegrar com o vitorioso, com o conquistador. Então aprendamos a conviver em meio das pessoas e não fugir delas. Não viver uma vida de isolamento, mas sim viver uma vida de acolhimento, aproximando as pessoas de nós. Terceiro e último ponto, versículo 5. Emacéias, filho de Baruque, filho de Col-Rosé, filho de Razaías, filho de Adaías, filho de Zorai, Zoiaribe, cada nome que dá para se falar em línguas aqui, filho de Zacarias e filho do Silonita. Então, esses nomes fáceis de pronunciar, aqui está mostrando que a descendência, está falando de que família que eles vinham. Ele era filho do filho, está mostrando aí que cada um vinha de uma família, cada um ali tinha um descendente, cada um ali tinha, eles eram filhos de famílias, eles eram representantes de família, então eles eram descendentes de cada uma dessas famílias citadas aqui. Zacarias, Asaías, Adaías, os nomes mais fáceis, né? Então, que ponto que está colocando aqui para nós? Terceiro e último ponto. Nossa descendência vai servir ao Senhor. Nossa descendência vai servir ao Senhor. Você vê que depois que a muralha estava toda construída, quem construiu aqui? Eram filhos de cada um das famílias, eram os filhos. Então, ou seja, os pais deles, possivelmente, muitos deles morreram na Babilônia. E quem vieram para ser livre agora em Jerusalém? Os filhos deles. Os pais deles da Babilônia, olha que forte, cita a presença do Espírito Santo aqui. Os pais deles morreram na Babilônia. Os pais deles sonharam em um dia estar em Jerusalém. Não puderam. Morreram dentro da Babilônia. Muitos nasceram dentro da Babilônia e morreram dentro da Babilônia. Muitos cresceram na Babilônia e conseguiram sair. É no caso dos filhos. Então, queridos, que Deus está falando aqui para mim e para você, a nossa descendência vai servir ao Senhor. Nós teremos sucessores, não sabemos, querido, se de repente vão servir ao Senhor ali com seus 15, 16, 10 anos, do jeito que o mundo está. A expectativa é que não demore muito para Jesus voltar, mas todas as vezes nós determinamos e colocamos uma data, isso é um perigo muito grande, porque a maioria deles que determinaram uma data para Jesus voltar, hoje são hereges. Então é bom que a gente nunca fale uma data exata para Jesus voltar, porque até mesmo ele, quando esteve nesta terra, ele se desfez da sua onipotência, onisciência e presença, para não saber, porque ele, sendo onisciente, ele sabia quando seria. Então, em obediência ao Pai, ele fala o dia e a hora, ninguém sabe, a não ser o Pai que está no céu. Hoje ele no céu junto com o Pai, ele sabe quando ele vai voltar, é claro. Mas nós temos que entender que a nossa descendência vão servir ao Senhor. É promessa de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Fomos chamados para ser chefes, e chefes são aqueles que levantam sucessores. Estamos levantando sucessores através da nossa vida, através do nosso testemunho, através da nossa atitude, através da nossa postura, através da nossa perseverança em servir ao Senhor. Porque, queridos, não há metodologia melhor para ensinar do que o exemplo. E pela graça de Deus, nós estamos dando exemplo. Não somos perfeitos, às vezes erramos, mas quando erramos, pedimos perdão, nos levantamos e seguindo caminhando com o Senhor. Até nisso fica um exemplo
para os nossos filhos, para os nossos sucessores, mostrando que servir ao Senhor, você não precisa ser perfeito, mas você precisa ser faminto, disposto, e mesmo que erre, ter a humildade e a força para se levantar e tentar novamente. O problema de muitos é que quando erra, deixa que o espírito da acusação venha sobre ele e fala: está vendo, você não é bom o suficiente, você errou de novo. E quem disse que nós íamos acertar todas? Jesus não falou que nós seríamos totalmente desprendidos de errar, porque se fosse isso, não teria necessidade de ele morrer na cruz do Calvário. Por que ele morreu? Morreu pelos nossos pecados. É claro que há uma linha aí que tem que ter um equilíbrio. Já que Jesus morreu pelo meu pecado, então eu posso pecar? Não. Jesus morreu pelos nossos pecados quando nós ainda éramos do mundo, quando nós ainda não conhecíamos a Ele, para que através dele pudéssemos alcançar a salvação. Agora que nós alcançamos a salvação, o erro, o pecado para nós é o quê? Um erro de trajeto. Eu estou caminhando no caminho certo. Se de repente pegar um caminho errado, eu peço perdão para Deus e volto para o caminho certo. É um erro de trajeto. Não pode ser um caminho contínuo. Não. Eu tenho que ter o desejo de caminhar com o Senhor, viver com o Senhor e saber que Ele é aquele que cuida, que conserta, que prepara o caminho para cada um de nós andarmos. Então, descansemos no Senhor. A nossa descendência vai ser do Senhor. Nós vamos conviver em meio de pessoas e não fugir delas. E nós vamos habitar no melhor lugar, que foi o lugar que Deus nos colocou. Frase final para nós concluir. Fomos chamados para ser chefes. Chefes não se abatem com as lutas, não se deixam ser vencidos pela circunstância e nem deixam que os problemas sejam maiores do que o seu Deus. Então Deus nos chamou para sermos chefes. Chefes de nós mesmos, mas não por nós. Chefe de nós, direcionado pelo chefe maior, que é o Deus Todo-Poderoso. Te convido nessa noite para você ser chefe de você mesmo. Só que para você, para mim, para cada um de nós sermos chefes de nós mesmos, nós temos que viver através do direcionamento do eterno e poderoso chefe, criador de todo o universo, que é Jesus, que é Deus, que é o Espírito Santo. Te convido para entregar a sua vida a Ele e começar a viver a boa, perfeita e agradável vontade que Ele tem preparado para cada um de nós. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por assistir esse vídeo. Espero no presencial, em nome de Jesus.